Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é um vídeo rápido para a gente trabalhar um tema específico dentro do direito internacional público, que são os agentes públicos internacionais. Aqui eu vou querer comentar com vocês alguns pontos, basicamente os principais pontos, sabe? Que você precisa saber sobre essa temática. Então, bora lá, bora começar. Para a gente começar esse papo aqui sobre os agentes públicos internacionais, nosso foco é o seguinte, principalmente numa perspectiva do direito brasileiro. Quem são aqueles que vão atuar em âmbito de representação internacional do nosso país? Aí vamos começar lá por cima. Vamos começar para quem está no topo. O principal representante do Estado brasileiro é justamente aquele que a gente denomina de chefe de Estado. E aí a gente precisa lembrar quem que é o nosso chefe de Estado. Aí a resposta está lá na Constituição. A Constituição, desde o seu artigo 1º, vai dizer para a gente, vai insistir para a gente que nós moramos em uma República Federativa Brasileira. Significa que a gente adota o sistema, ou então regime republicano, em um sistema presidencialista. Entre várias características, isso acaba querendo dizer o seguinte: o presidente da nossa República, ele acumula ao mesmo tempo duas funções. Ele é chefe de governo e ele também é chefe de Estado. Ó, simplesmente aceita a letra, tá? Ele é chefe de governo, chefe de Estado. Chefe de governo, ele acaba sendo o maior gestor, o maior administrador que nós temos dentro do território brasileiro. Mais especificamente, ele é o maior gestor, maior governador, entre aspas, tá? O maior governador do governo federal e também governador de alguns interesses nacionais. Chefe de Estado, ele acaba sendo o nosso maior representante internacional. Você quer saber qual é a cara do Brasil? É a cara do nosso presidente da República, tá? Então, essa é a função do chefe de Estado, ser esse o principal representante internacional na perspectiva constitucional, certo? Dentro do presidente da República, eu acho que vale muito a pena você depois dar uma lida no artigo 84 da Constituição. O artigo 84 ele vai apresentar um rol exemplificativo de atribuições que o presidente ele vai ter que fazer. É quando a Constituição ela vai chegar para o PR e falar o seguinte: ó, quero que você faz isso e assim sucessivamente. E aí nesse jogo de distribuir de competências, de atribuições, que é um rol exemplificativo, você vai perceber, ó, a Constituição fala, ó, aqui eu quero que você haja como um chefe de governo, aqui eu quero que você haja como um chefe de Estado. Por exemplo, declare guerra, chefe de Estado. Por exemplo, nomeie servidores federais, chefe de governo, e assim sucessivamente. Vale muito a pena você dar uma lida lá no artigo 84. E aí, eu trouxe aqui dois pequenos tópicos sobre chefe de Estado que acho que vale a pena a gente comentar, mesmo que de forma rápida, sobre essa questão aqui. Primeiro, é o caso Augusto Pinochet. Para relembrar aqui, Augusto Pinochet foi um ditador lá no Chile. E aí, ele foi condenado pela prática de crimes contra os direitos humanos, não apenas contra o povo chileno, mas também em relação à comunidade internacional. No seu governo ficou noticiado, ficou comprovado, por exemplo, a morte de determinados jornalistas de outras nacionalidades. E aí, depois que houve o fim do governo Pinochet no Chile, ele foi processado e julgado pela comunidade internacional. Só que Pinochet estava lá no fim da sua vida. E aí, antes de falecer, na verdade, ele sequer cumpriu pena, ele faleceu antes do cumprimento de sua pena, mas próximo de sua condenação, Pinochet ele apresenta uma tese de defesa bem interessante, que era o seguinte: ó, como a gente sabe, todo chefe de Estado ele é representante de um país, então a gente precisa também dar uma proteção especial a esse cara. Porque no final das contas, qualquer coisa que a gente fizer contra o chefe de Estado, nós estaremos afetando a soberania de um país. Legal, beleza. Então, por essa razão, o chefe de Estado ele tem prerrogativas e privilégios dentro do sistema jurídico nacional e internacional. Aqui a gente lembra as aulas de direito penal, parte geral. Certo? Qual que é a ideia que a defesa de Pinochet apresentou? Pinochet, por ser um ex-chefe de Estado, ele também deve ser estendido aos privilégios e prerrogativas que esse cargo possui. Porque ele é um ex-chefe de Estado, ele não é qualquer coisa. Ele é uma pessoa que teve
comando do seu país, ele é uma pessoa que faz parte da história, por mais que não seja uma boa história, mas faz parte da história, possui informações e assim sucessivamente. Qual é o entendimento dado no direito internacional em relação ao caso Augusto Pinochet? Ex-chefes de Estado, eles não possuem, não é estendido as prerrogativas e privilégios dados ao chefe de Estado, porque não é em relação à pessoa, mas em relação ao cargo, à função que ele está ocupando, beleza? Então, se um ex-presidente da República chegar a sofrer uma condenação internacional, ele não pode utilizar esse tipo de argumento. Ó, eu sou um ex-presidente da República aqui no Brasil, então deve ser estendidas as prerrogativas para mim. Não, 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 não. Então, para ex-chefes de Estado, eles não gozam das prerrogativas e privilégios que antes tinham quando ocupavam o cargo. Legal? E aí, continuando, um outro pequeno tópico dentro de chefe de Estado que acho que vale a pena a gente relembrar, nada de aprofundar aqui, mas relembrar, é que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, lá constituído pelo Estatuto de Roma, que o Brasil faz parte, ele prevê a possibilidade de processar e julgar chefes de Estado, tá? Então aqui a gente tem uma exceção em relação às prerrogativas e privilégios em âmbito criminal dado a essas autoridades, tá? Aqui a jurisdição do TPI não é afastado por mais que o cara seja um chefe de Estado. Aí continuando, seguindo ainda nessa linha de quem são essas pessoas que vão atuar dentro do direito brasileiro com o âmbito internacional, vale a pena a gente mencionar também a existência, né, do Ministério das Relações Exteriores, o nosso querido Itamaraty. O Itamaraty atualmente ele tem a sua estrutura, a sua função, a maneira de atuar regulamentada pelo decreto 11.024 de 2022. Lembrando que caso você tenha interesse em querer saber como é que você faz para ingressar no Itamaraty, como é que você tem que trabalhar, para quem que você tem que ligar, etc e tal, a gente não pode esquecer que há uma possibilidade de construir uma carreira, uma belíssima carreira pública no Itamaraty, através de um concurso público, no qual, caso você venha a ser aprovado, você vai lá estudar no Instituto Rio Branco, que seria uma espécie de escola formadora de diplomatas, tá? Então, se você tem interesse nessa carreira, vale muito a pena você dar uma pesquisada sobre isso. Aqui eu acho que só vale a pena comentar mesmo isso, né? Que existe o Ministério das Relações Exteriores e assim, por ser um ministério, ter um ministro, ele tem a função de acompanhamento, auxílio ao presidente da República e no nosso caso aqui, mais especificamente, a relações em âmbito internacional. Agora vamos chegar em dois personagens que são mais conhecidos, que são mais visíveis quando nós falamos desses agentes públicos internacionais, que são os agentes diplomatas e os agentes consulares. Os famosos embaixadores, os cônsules, diplomatas, blá 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 blá. Para a gente começar a falar sobre isso, é importante que você saiba que o Brasil ele faz parte da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. E o Brasil ele incorporou a maneira como ele vai receber os diplomatas que vêm de fora também no seu ordenamento jurídico. Então, quero comentar aqui com vocês alguns pontos sobre como é que funciona esse negócio de diplomata com base no direito brasileiro. Então, bora lá, coisas bem pontuais. Primeiro é o seguinte, todo Estado, ele possui o direito de encaminhar uma missão diplomática. Todo Estado ele tem o direito de encaminhar um diplomata, um embaixador para outro país. Esse direito a gente chama de direito de legação, o direito de encaminhar uma missão diplomática. Mas aí vem aquela coisa, pô, beleza, mas por que um país, um Estado soberano, ele possui esse direito? Porque a ideia central de uma embaixada, para que serve uma embaixada, a embaixada brasileira, por exemplo, lá na Espanha, é justamente ser uma repartição pública que vai representar o Brasil. A função de uma embaixada é justamente ser uma parte do território brasileiro em outro país. É ser justamente aquela instituição pública que vai representar o país, perdão, vai representar o Brasil em outro território, em outro país. Então a embaixada representa o Brasil.
Beleza? Então, por isso que os Estados soberanos, eles têm esse direito de encaminhar uma missão diplomática. Eles têm esse direito de legação. Eles têm esse direito de defender os seus interesses dentro do território de um outro país, ou de fortalecer as relações diplomáticas dentro de um outro território. E isso se faz a partir do exercício desse tipo de direito. E aí, quando a gente fala em direito de legação, duas expressões, dois nomes acabam surgindo que são bem interessantes que você grave aí, que é Estado acreditante e Estado acreditado. Hoje estou me esforçando, tá? Mas é o máximo que estou conseguindo com a minha letra. Estado acreditante e Estado acreditado. Desse direito de você encaminhar uma relação diplomática, esses dois personagens acabam surgindo. E eles são muito fáceis de você visualizar, eles são muito fáceis de você entender. Estados acreditantes são simplesmente os estados que possuem o direito de encaminhar uma missão diplomática. Eles têm o direito de encaminhar uma embaixada, um embaixador, melhor dizendo, para um outro estado. E esse outro estado que vai receber o embaixador é o que a gente chama de estado acreditado. Então, acreditante é quem envia e acreditado é quem recebe. Tanto é que o direito brasileiro, ele prevê, por exemplo, lá no seu artigo 11, parágrafo 3º da LINDB, que o governo brasileiro, ele meio que tem que facilitar a aquisição de bens imóveis para que países eles possam instalar as suas embaixadas no território brasileiro, deixando evidente que é preciso você preservar essa relação entre Estado acreditante e Estado acreditado, pelo menos aqui no território brasileiro, certo? Só que daí tem aquela coisa, pô, legal, se é um direito, o outro é obrigado a receber esse direito, ou melhor dizendo, a obedecer esse direito, seria uma espécie de direito potestativo. Bom, a gente comentou isso já em outras aulas, que no âmbito do direito internacional público, o direito ele funciona muito na base da aceitação, da cooperação. É muito difícil você comentar e você visualizar, principalmente na relação entre países, em um direito impositivo. E essa mesma lógica a gente também observa aqui nas relações entre países para o encaminhamento de missões diplomáticas. Não há, no âmbito internacional, um país acreditado, um Estado acreditado, ele não é obrigado a receber uma determinada pessoa como embaixador em seu território. Ele tem que manifestar a sua aceitação dessa pessoa, que é essa expressão aqui, ó, que é o aceite. Então, um Estado, ele pode aceitar, ele pode concordar em receber um determinado embaixador, um encaminhamento de uma missão diplomática através dessa manifestação, dessa concordância. Tudo bem? Então, por mais que o Brasil ele queira, por exemplo, enviar um embaixador para, vamos imaginar, lá para o Japão não é obrigado a aceitar que aquela pessoa indicada pelo governo brasileiro venha ocupar a embaixada brasileira. Ele vai poder exercer esse aceite ou não, justamente porque a gente não pode deixar de lembrar que no âmbito internacional não há esse direito impositivo. Tudo bem? Então, eu vou falar até errado aqui, tá? Mas esse agreement é justamente esse direito, então, do Estado acreditado em poder receber ou não aquela missão diplomática, certo? E a partir do momento que o Estado acreditado ele aceita receber aquele embaixador, ele aceita receber por completo aquela missão diplomática, a instalação de uma embaixada ou simplesmente a troca de um embaixador, ele acaba também assumindo ao mesmo tempo todo um cenário de obrigações previstas em tratos internacionais sobre a maneira como será trabalhado, vai ser tratado aquele agente diplomático. Beleza? Tanto é que daqui a pouquinho a gente vai comentar quais seriam os privilégios e imunidades, destacando algum deles em relação aos agentes diplomáticos. Então, a partir do momento que falou, beleza, eu aceito que você venha para cá, o país ele acaba então assumindo também um leque de obrigações frente a essa autoridade do país que o encaminhou.
Bom, gente, mas vamos lá. Lembra que eu falei ali sobre o Ministério das Relações Exteriores, que caso você tenha interesse, por exemplo, em querer conhecer, em querer se aventurar nessa área, existe um instituto onde te prepara para trabalhar com isso, que é o Instituto Rio Branco? Bom, aí acaba surgindo uma pergunta bem interessante. Será que eu consigo, através do Instituto Rio Branco, será que eu consigo, por exemplo, fazer um concurso público para virar embaixador? Ou melhor dizendo, como eu posso virar embaixador aqui no Brasil? O texto constitucional ele vai ajudar você a entender como que você pode se tornar um agente diplomata aqui no Brasil, pela leitura do artigo 52, inciso 4 da Constituição Federal. De forma simplificada, a função de embaixador é um cargo de confiança. Ele é um cargo no qual o presidente ele vai escolher aquela pessoa para poder, em sua confiança, atuar em nome do governo brasileiro em um determinado território. Tá? Então, assim, não há um concurso público para ser embaixador. Tudo bem? Então não precisa ser necessariamente uma pessoa de carreira pública para ser embaixador. Para ser embaixador do Brasil, basta ser nomeado pelo presidente. Só que daí a Constituição Federal ela vai pedir uma coisa a mais. O artigo 52, inciso 4 da Constituição, ele vai dizer que aquele nome indicado pelo presidente da República para ser um embaixador, ele vai precisar passar por uma sabatina pelo Senado Federal. Então, olha só que interessante. O cargo de embaixador, que por mais que seja um cargo de confiança, vamos dizer assim, ele precisa ser sabatinado pelo pelo Senado Federal. Legal? Tudo bem? Bom, aí continuando, outro personagem que vale a pena aqui comentar, não de forma, como falei, como objetivo aqui do vídeo, não de forma muito aprofundada, são os agentes consulares. Os agentes consulares, eles também têm um tratado internacional específico, que é a Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, tá? E diferentemente das embaixadas, os consulados, ele tem mais a função de tutelar os cidadãos, vamos imaginar, os cidadãos, por exemplo, brasileiros, em território estrangeiro, em outro país. Então, o consulado brasileiro nos Estados Unidos, ele tem como função justamente tutelar os interesses dos cidadãos brasileiros que se encontram lá nos Estados Unidos. Tá? Então, voltando mais uma vez, embaixada, ele atua em prol dos interesses do Brasil enquanto um Estado soberano e os consulados, ele atua em favor dos cidadãos brasileiros em território estrangeiro, certo? Aqui a gente segue a mesma lógica do que a gente comentou sobre o direito de legação. O Estado ele possui o direito de encaminhar um agente consular para outro território, só que o Estado que vai receber, ele vai precisar manifestar esse seu interesse, tá? Esse interesse pode ser manifestado de forma escrita, então pode ser de forma tácita, mas ele tem o direito também de recusar o encaminhamento de um agente consular, tá? Alguma doutrina até classifica isso como um exequatur. E aqui, lembra, quando a gente falou sobre os agentes diplomatas, nós tínhamos o Estado acreditante e o Estado acreditado? Lembrando, o acreditante é quem manda e o acreditado quem recebe. Aqui nos consulados, melhor dizendo, a gente também tem isso. Só que aqui num nome é diferente. Nós temos o Estado de envio, como seu próprio nome sugere, é quem envia, e o Estado receptor. É aquele que vai receber. Então, quando o Brasil ele vai encaminhar um agente consular, por exemplo, lá para Dinamarca, o Brasil ele ocupa a função de Estado de envio. Quando a Dinamarca recebe, ele assume a função de Estado receptor. Certo? Só isso, acho que nesse momento é o suficiente para um vídeo curto. Agora, continuando, vale a gente destacar, com base nesse tratamento internacional, alguns privilégios e imunidades que a gente tem nos agentes diplomáticos e agentes consulares. Antes da gente falar sobre especificamente desses privilégios e imunidades, tem uma coisa importante. Lembra que eu falei que nenhum Estado é obrigado a receber essa missão diplomática ou então um agente consular? Então, como eu falei, ele tem o direito
de receber. Mas a partir do momento que ele manifesta querer aceitar aquele indivíduo, aceita aquela missão diplomática, aceita aquele embaixador, aceita aquele agente consular, ele aceita ao mesmo tempo um conjunto de obrigações da maneira como tem que ser tratado aquele embaixador ou tratado aquele cônsul. Legal? Tudo bem? Só que também tem um negócio. Isso não é uma carta branca para essas pessoas que estão representando o outro país. Não. Essas pessoas que estão representando outro país, por exemplo, um embaixador brasileiro que se encontra em outro território, ele também assume uma obrigação. Ele assume uma obrigação de que ele precise andar de acordo com o direito daquele país. Ao ponto de que, se esse embaixador brasileiro ele começa a atuar, ele começa a agir de uma maneira onde ele acaba agindo de forma contrária ao direito daquele país, nasce a possibilidade do Estado que o recebeu tornar esse embaixador brasileiro que não está obedecendo o direito do seu país, tornar essa pessoa em uma persona não grata. O que isso significa? Tornar uma persona, tornar um embaixador, tornar um agente consular em uma persona não grata significa justamente retirar aquele rol de proteções, aquele rol de prerrogativas e imunidades que aquela pessoa possui diante do cargo. Isso porque essa pessoa, ela meio que fez por merecer. Ela se valendo do cargo, ela começa então a criar um cenário de desordem social, justamente por violar o direito daquele país, ao ponto de aquele país não conseguir mais sustentar aquele indivíduo. Então, quando um Estado ele percebe que o embaixador ou um agente consular de outro país está começando a sair da linha, ele pode transformar ele em persona não grata. Mas beleza, isso o que significa? Ele não é mais convidado para a festa? Não. Persona não grata significa a possibilidade, pode gerar, melhor dizendo, a possibilidade desse Estado que reconheceu esse status de persona não grata, mandar esse embaixador embora. Ou então reconhecer que as imunidades e prerrogativas já não são mais aplicados naquele indivíduo. Tá? Então, normalmente, o que acontece? Quando um Estado ele declara persona não grata, por exemplo, um embaixador, ele comunica, você agora é uma persona não grata, ele comunica o governo daquele embaixador também, ele é persona não grata, e vamos dar um prazo bom para que esse indivíduo ele se retire do Brasil, ele se retire do país. Porque assim não, se ele permanecer depois desse prazo, ele vai ser tratado sem suas prerrogativas e sem as suas imunidades, certo? Então, um Estado tornar persona não grata é você afastar essa proteção internacional que é dada a esses agentes, tá? Não é simplesmente assim, acordei e quero lá prejudicar o inimigo, o amiguinho lá. Não, não é assim não. Para que seja isso feito, há necessidade de comunicação prévia para que o Estado, principalmente o Estado que pertence àquele agente, ele possa fazer alguma coisa. Ótimo? Mas vamos lá, eu fiz aqui uma pequena tabela rápida para que vocês possam visualizar quais seriam os privilégios e imunidades que cada um desses cargos eles possuem. E aí vamos lá. Os embaixadores, eles possuem uma imunidade penal absoluta. Tudo bem? Eles não podem ser processados, nem julgados, nem presos. Já em âmbito civil, eles também possuem imunidade absoluta. Só que existe exceção nessa imunidade. Quando nós estamos diante de assuntos que são interesses meramente particulares do agente diplomático, ele não possui essa proteção, esse afastamento do direito civil do país onde ele se encontra. Tá? Então, por exemplo, se você tem um embaixador de um outro país aqui no Brasil, onde ele, mesmo tendo uma residência oficial, ele decide, por exemplo, comprar uma casa na praia, se nessa casa da praia ele for locar para terceiros, a relação de locação entre ele e esse terceiro vai ser uma relação regida pelo direito civil brasileiro, tá? Então, quando são assuntos de interesse meramente particular do diplomata, aí você não tem essa proteção, esse afastamento do direito civil daquele país, certo? Nós também temos uma imunidade, mas aqui eu não quero que você pense em imunidade constitucional, tá? Isso é uma coisa diferente. Mas aqui, no âmbito internacional, a gente tem essa, também utiliza a expressão imunidade, a gente também tem essa blindagem
em relação a questões tributárias, principalmente em relação aos impostos, na verdade são impostos, né? Mas aos tributos uti universi, que são os impostos. Legal? Então, basicamente é o seguinte, não paga imposto. Outra imunidade que se destaca também é a inviolabilidade da sua pessoa. Então, por exemplo, não pode ser preso em flagrante. Inviolabilidade dos seus imóveis, imóveis oficiais, residência. E imunidade de veículos oficiais, tá? Então não pode ser objeto de penhora, por exemplo, não pode ser objeto de busca e apreensão, e sucessivamente. Uma coisa interessante também é em relação ao sistema de seguridade social. Existe a possibilidade daqueles que vão trabalhar com eles, que em âmbito internacional tem esse nome chamado de criados, aquelas pessoas que eles trazem para trabalhar na embaixada sejam vinculados a um sistema de seguridade social do país onde eles pertencem. Então, por exemplo, assim, o embaixador italiano ele traz uma equipe para trabalhar com ele, essa equipe estará vinculada ao sistema de seguridade social lá da Itália. Legal? Tudo bem? E também a gente pode dizer a possibilidade dessas imunidades, desses privilégios serem estendidos para outras pessoas, em especial familiares dos agentes diplomatas. Como assim? Existe a possibilidade, por exemplo, de você estender a inviolabilidade da pessoa, dos imóveis, dos veículos, para os familiares ou então para os criados dos embaixadores. Legal? Só que para isso existe a obrigatoriedade, na hora do encaminhamento da missão diplomática, que seja apresentada uma lista das pessoas que vão acompanhar o embaixador, para que então o governo ele possa se preparar e conseguir estender essas imunidades. Então, assim, um embaixador chinês vai vir aqui no Brasil junto com a sua família, composta por 3 pessoas. Ele vai indicar quem são essas 3 pessoas para que o governo brasileiro ele saiba que, além do próprio embaixador chinês, essas outras 3 pessoas também terão essa inviolabilidade que a gente comentou agora há pouco. Certo? Agora, os agentes consulares eles já têm os privilégios e imunidades mais reduzidas, menores. Como, por exemplo, ele só tem, o agente consular, imunidade, proteção em relação à prisão provisória. Exceto se a prisão provisória ela é atribuída mediante decisão judicial, que é o que acontece no Brasil, exceto prisão em flagrante, né? Ou então em decorrência de crime grave. Então, regra geral, ele não será preso de forma provisória, salvo por ordem judicial ou então em razão da imputação de um fato considerado como um crime grave. Beleza? A imunidade civil, o afastamento do direito civil, se faz apenas em relação ao exercício de suas funções. A imunidade tributária é idêntica, é apenas em relação a tributações uti universi, que é aquela que não tem aquela coisa individualizada, então há apenas lá impostos, mas ele também tem inviolabilidade em relação à pessoa e veículos. Beleza? Pessoal, isso aqui são os principais tópicos que a gente tem sobre agentes públicos internacionais. Para ficar mais fácil de a gente visualizar tudo isso que nós comentamos, eu separei aqui uma questão para a gente colocar em prática. Então vamos lá, para terminar o nosso vídeo. Então essa questão aqui da CESP-Sebrasc 2010, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região lá do Rio de Janeiro. Vamos lá. As missões diplomáticas e chancelarias são importantes órgãos das relações entre Estados soberanos. Acerca dos agentes diplomáticos, é correto afirmar que são designados pelo Estado de envio ou Estado acreditado. Na verdade, é apenas em relação ao Estado acreditante. Quem vai definir quem vai ser encaminhado para a missão diplomática é apenas o Estado que envia. Tanto é que a gente comentou, o texto constitucional ele fala que o presidente da República ele vai indicar e aí o Senado Federal ele vai fazer a sabatina. Então, alternativa A, incorreta. Vamos lá, letra B. Possui imunidade perante a jurisdição local legal, já que podem ser retirados a qualquer tempo o ato unilateral do Estado acreditado. Não, na verdade aqui é até uma coisa meio incongruente, né? Se ele tem imunidade, ele não pode ser afastado. E aquilo que a gente comentou, se caso, por exemplo, o Estado que recebeu a missão diplomática, ele quer retirar essa proteção,
ele vai fazer todo esse procedimento da persona não grata. Ele vai falar, ó, a gente não gosta mais de você, ó, país, a gente não gosta mais dessa pessoa que você encaminhou, então nós damos um tempo hábil para que você retire ele, para que ele não sofra alguma possível penalidade. Beleza? Letra C. Não podem figurar processos criminais como réus na jurisdição local. Aí beleza. Embora sejam obrigados a fazê-lo como testemunha. Não, até porque a função de testemunha muitas vezes envolve até a exposição de fatos que decorrem, que ele tomou conhecimento em relação à sua função, tá? Então isso está relacionado também com uma imunidade penal. Ele não pode ser réu, mas ele também não pode atuar nessa função. Na verdade seria só isso, tá, gente? Senão ia estender um pouco mais aqui o vídeo, tá? Então vamos lá, continuando. Os estados acreditados têm poder discricionário quanto à aceitação de chefes de missão diplomática, podendo deixar de conceder o agreement. Então vamos lá. Os estados acreditados têm poder discricionário quanto à aceitação de chefes de missão diplomática, podendo deixar de conceder o agreement. E é aquilo que a gente comentou. No direito internacional público, a gente tem essa parte fraca dele, que ele decorre da aceitação e cooperação, justamente porque a relação entre estados, ela não pode afetar a soberania que eles possuem. Então, realmente, quando o Brasil ele quer encaminhar uma missão diplomática, o estado que vai receber não é obrigado a receber. Ele manifesta se vai ou não vai concordar, ele manifesta se vai ou não vai fazer esse agreement sobre quem é aquele indivíduo. Tudo bem? Então, essa aqui é a alternativa correta. Mas para desencargo de consciência, vamos lá para a letra E. Os núncios apostólicos são agentes diplomáticos atípicos, pois como sacerdotes não possuem imunidades previstas na Convenção de Viena de 1961 sobre as relações diplomáticas. Falso. A Convenção de Viena de 61 ela menciona sim sobre os núncios apostólicos, até porque a gente não pode esquecer, o Vaticano, a Santa Sé, ela é considerado um Estado. O Tratado de Latrão acabou concedendo esse reconhecimento a esse instituto, a essa instituição. Legal, gente? Então, esse aqui é um vídeo rápido sobre essa temática. Espero ter ajudado vocês.